Birth of the Demonic Sword. Capítulo 131. O tempo passou rapidamente na academia. Noah quase não tinha tempo para suas necessidades diárias. Ele usou todas as suas noites para cultivar seu Dantian e corpo, e todos os seus dias entre a Runa Kessier, sua arte marcial, seus cursos e o método de forjamento elemental. Ele tinha retomado a dormir apenas a cada 2 dias, a fim de abrir espaço para todos os seus exercícios, e alguns resultados foram finalmente mostrados em seu 9º mês na academia. Sua mente ficou mais forte devido ao treinamento intensivo na Runa Kessier e à pressão exercida a partir do mana dentro de seu mar de consciência. Seu corpo tinha melhorado devido ao corpo Yin e tinha finalmente entrado no nível médio do 3º posto. Sua destreza com as 3 formas de Ashura e o feitiço, Passos das Sombras, tinha aumentado consideravelmente graças às sessões contínuas de treinamento com June. No entanto, a primeira forma ainda era seu limite. Ele tinha concluído mais 3 missões com sucesso, todas eram tarefas de caça, e os seguidores de Daniel nunca criaram problemas para ele novamente neles. No entanto, o avanço mais importante dizia respeito ao seu Dantian. Noah estava caminhando lentamente em direção a um prédio no lado esquerdo da academia. Ele inspecionava seu Dantian de tempos em tempos e acenava de satisfação enquanto olhava para o seu conteúdo. Cristais negros foram acumulados naquele órgão, atestando seu sucesso na fase sólida. Faz apenas 2 meses desde que tenho 16 anos, mas eu já cheguei à última etapa do primeiro rank do Dantian. Apenas 1 semana antes, ele sentiu que não poderia acumular mais mana líquida, e ele tinha feito às pressas os preparativos para o seu avanço. Ele já tinha uma pílula da terra da herança do trovão excêntrico. A única coisa que ele precisava era estar em sua forma máxima para avançar. O avanço tinha corrido bem, principalmente graças à pílula, e ele tinha entrado com sucesso na fase sólida. Ele passou a semana seguinte cultivando para aumentar a quantidade de mana sólida armazenada no Dantian. E então, ele tinha considerado suas opções. Havia algumas instalações úteis dentro da academia que eram acessíveis uma vez que um cultivador entrou no estágio sólido do Dantian, mas eles também exigiram pontos de mérito ou créditos para serem usados. Eu só tenho 2.400 créditos restantes, devidos a esse peso morto de professor, mas meus pontos de mérito somam 140. Eles são suficientes para 2 horas dentro do domínio de enxofre. O peso morto a quem ele se referia era, é claro, Ivor, que tinha ficado em sua hospedagem o tempo todo. Ele não era muito de um aborrecimento, pois ele passava a maior parte do tempo dormindo ou respondendo algumas das dúvidas de Noah sobre o legado dos praticantes anteriores no método forjamento elemental. Mas o custo de seu vinho estava começando a pesar sobre Noah. Preciso aumentar minha força para ter acesso a missões mais remuneradas. Com o meu nível, eu posso apenas completar aqueles que só têm pontos de mérito como recompensa. O domínio de enxofre tinha precisamente esse uso. Era uma área fechada, onde uma chama azul queimava constantemente, e suportar a atmosfera perto dela aumentava a velocidade com que a esfera mental aumentava. Noah queria treinar lá, não só para melhorar seu mar de consciência, mas também para obter algum alívio da dor de cabeça constante causada pela mana em sua esfera mental. Ele nunca havia aumentado a quantidade de mana armazenada em sua mente, e a dor tinha realmente diminuído devido às melhorias em seu mar de consciência. No entanto, ele queria acelerar ainda mais seu treinamento para experimentar o método de forjamento. Ele só havia estudado a teoria no último período. No entanto, para entrar no domínio de enxofre, ele precisava estar pelo menos no estágio sólido do 1º escalão. Então ele teve que treinar pacientemente até chegar a esse nível. Noah já havia se registrado por 1 hora no domínio, gastando 60 pontos de mérito no processo. Ele foi então deixado com 80 pontos de mérito e estava bastante ansioso para testar os efeitos dessa faculdade. Noah chegou em frente a um prédio circular de um andar alto. Tinha um grande emblema com uma chama azul representada nele. Noah teve sua confirmação de que tinha chegado ao seu destino. Ele tirou o token da academia e foi em direção à porta de entrada
quando 3 jovens bloquearam seu caminho. Sinto muito, mas hoje o domínio de enxofre está reservado. Se você quiser reclamar, você pode falar com alguns dos professores, e tenho certeza de que seus pontos de mérito serão reembolsados. Noah estava bastante nervoso no último período devido à dor de cabeça constante. Então ele não hesitou por um instante para responder com um pouco de aborrecimento em sua voz. Quem reservou? Outro jovem se aproximou dele e fez um gesto amplo com o braço antes de falar com uma expressão orgulhosa. Senhor Daniel, é claro, ele gosta de ficar sozinho no domínio, e nos certificamos de que ele permaneça imperturbável lá. Aquele cara de novo. Noah olhou para os 3 alunos e notou como suas roupas pareciam limpas e caras. Então ele moveu seu olhar para o lado da porta de entrada. Havia um guarda em armadura dourada que fingia indiferença ao que estava acontecendo em sua área de patrulha. Estes 3 devem ser de famílias nobres de grande porte e eles provavelmente subornaram esse guarda. Ele balançou a cabeça em decepção antes de fixar o olhar sobre o aluno mais próximo. Eu não me importo. Não tenho tempo a perder para seus rituais de lamber bundas. Eu me registrei por 1 hora e vou fazer a minha hora. A única diferença será no que eu vou pisar para entrar naquele prédio. Pode ser o terreno se você se afastar agora, ou seus corpos espancados se você continuar bloqueando meu caminho. Os 3 estudantes ficaram enfurecidos com o escárnio de Noah e começaram a repreendê-lo em voz alta. Como ousa um simples júnior falar conosco de tal forma? Saia da minha vista, seu mer. Sua frase foi interrompida desde que o punho de Noah tinha confrontado com seu rosto. Noah entendeu que suas palavras não tiveram efeito, então ele não hesitou em atacar. Capítulo 132. O aluno foi enviado voando pelo ataque inesperado. Os outros 2 estavam prestes a saltar sobre Noah, mas ele ativou o feitiço de Passos das Sombras e imediatamente apareceu na frente do primeiro jovem. Ele tinha empunhado seus sabres durante sua carga, e ele deu 2 golpes rápidos com os lados, sem lâminas de suas armas. Os ataques se multiplicaram no meio do caminho, e tornaram-se 6 ataques diferentes, que atingiram o estudante ainda atordoado em suas articulações. 2 golpes nos cotovelos, 2 pelos ombros e 2 nos joelhos. Sons de rachaduras soaram de seu corpo como ele caiu impotente no chão. O poder de uma arte marcial de rank 4, juntamente com o estágio sólido e com o efeito surpresa, tornou um dos veteranos de Noah inofensivo em alguns instantes, e sem sequer ativar a primeira forma. Os outros 2 estudantes chegaram em suas costas e lançaram uma série de ataques com suas armas. Eco. As roupas superiores de Noah rasgaram e seu companheiro de sangue saiu para bloquear a agressão. Sua figura era particularmente realista e suportou com sucesso os ataques dos jovens. Seu corpo quebrou, mas como as armas afundaram nele, ele reconstruiu, bloqueando os movimentos das lâminas. Noah não desperdiçou essa chance e prontamente atacou o aluno mais próximo. O outro soltou seu aperto na arma para preparar um feitiço, mas Echo gritou, liberando um ataque sonoro que o desorientou brevemente. Não foi preciso muito para Noah derrotar o jovem, deixando-o com apenas um oponente. Noah se aproximou dele com Echo calmamente agachado em seus ombros. Você não vai se safar com isso. Lionel, por que você não fez nada? O estudante gritou, olhando para o guarda na lateral da entrada. O guarda encolheu os ombros antes de responder a ele. Pequenas lutas são permitidas na academia. Ninguém sofreu nenhum dano grave, então cabe a vocês, estudantes, lidar com a situação. Noah balançou a cabeça, vendo que o jovem tinha procurado a ajuda do guarda. Como vocês nobres podem ser tão fracos? Com toda a sua riqueza, isso é o melhor que você pode equivaler? O estudante ficou irritado com suas palavras e tentou novamente lançar um feitiço. Sua arma ainda estava presa no corpo de Echo, afinal. Noah estava em cima dele antes de terminar seus preparativos e bater fortemente sua cintura, fazendo-o bater no chão. Ele suspirou e repreendeu-o para desabafar um pouco do estresse que ele tinha acumulado nos últimos meses devido aos efeitos colaterais do método de forjamento elemental. Acredito que seu caro professor de combate em sua mansão terá vergonha de saber que você tentou lançar um feitiço a uma distância tão curta.
Ele então pisou a cabeça no chão, fazendo-o desmaiar. Noah colocou seus sabres de volta em seu anel espacial, bem como Echo em seu corpo, e usava um simples roupão para cobrir seu corpo superior nu. Ele então se virou em direção ao edifício circular e moveu-se para entrar nele. Foi uma boa luta. É raro encontrar alguém com essa experiência de batalha na sua idade. Lionel falou com ele antes que ele pudesse chegar à porta. Noah respondeu colocando um sorriso falso em seu rosto. Eu não sabia que você poderia subornar um guarda para reservar o domínio de enxofre. Se você me disser o seu preço, eu poderia pensar em fazer uso de seus serviços. O soldado sorriu desajeitadamente e arranhou o lado de sua cabeça. Não me culpe muito. Só estou tentando ganhar a vida em um mundo governado por nobres. Infelizmente, o continente Ultra está em paz. Então nós, do Exército Real, não podemos ganhar um salário decente. Noah o tranquilizou. Não se preocupe. Eles não são realmente uma ameaça de qualquer maneira. Lionel riu um pouco, olhando para os alunos desmaiados no chão. Você vai se candidatar para o Exército Real? Eu acredito que você pode se tornar um capitão em apenas alguns anos. Noah encolheu os ombros, mas não respondeu e colocou seu token na entrada. A porta lentamente se abriu e um ar em chamas saiu dela. Pense nisso. Nossa posição é realmente muito privilegiada na cidade de Elbas. Noah acenou com a cabeça para ele e entrou no prédio. A porta lentamente se fechou atrás dele. Ele se viu em um longo e iluminado corredor. Uma auréola azul foi exalada a partir do final da passagem. O ar estava tão quente que Noah teve que circular a mana em seu corpo para resistir à temperatura. No final do corredor havia uma grande sala circular com uma chama azul cintilante em seu centro. O quarto não tinha chão, mas apenas um terreno arenoso. Os grãos de areia eram amarelos, mas continham tons azuis em suas cores. Que ambiente estranho. Este calor parece ter alguns efeitos no meu mar de consciência. À medida que Noah se aproximava da chama, ele sentia sua esfera mental se soltando, aumentando sua velocidade de expansão devido à pressão interna de Echo e da mana. Eu entendo, a chama tem o efeito de aumentar a maleabilidade da minha esfera mental. Simplificando, o treinamento aqui vai ampliar minha esfera mais rápido. Eu acredito que eu disse que eu queria ficar sozinho. Uma voz soou do outro lado da chama. Noah espiou e notou que Daniel estava sentado de pernas cruzadas na areia, segurando um pequeno papel em suas mãos. Oh, é você. Ele tinha levantado o olhar e olhou para Noah. Ele não podia deixar de ser surpreendido por sua presença lá. Noah não falou, e simplesmente se mudou para a área ocupada por ele. Ele notou que a temperatura aumentou ainda mais, como fez os efeitos em sua esfera mental. Ele teve que usar sua sólida mana para se opor à temperatura. Seu corpo Rank 3 não era suficiente naquele ambiente. Ele calculou a distância que tinha que manter da chama para durar 1 hora com sua quantidade de mana e sentou-se no chão. Noah tirou a segunda runa Kezier e começou a olhar para ela. A pressão do interior de sua esfera ampliou em alta velocidade o mar solto de consciência. Essa velocidade é simplesmente incrível. Eu sempre deveria gastar meus pontos de mérito para usar este edifício. No entanto, Daniel falou novamente. Eu realmente não sou digno de sua atenção? Capítulo 133. Noah falou sem mover os olhos da runa Kezier. Não é isso. Eu só não tenho tempo para outras pessoas. Sua esfera mental estava aumentando a uma velocidade incrível. Noah não queria perder seu tempo dentro do domínio de enxofre na socialização. E Murray, Norman e Scott? Daniel perguntou. Mas esses nomes não significavam nada para Noah. Eu não sei quem eles são. Os 3 veteranos em frente à porta de entrada. Noah encolheu os ombros. Oh, eles. Eles me permitiram passar. Uma das sobrancelhas de Daniel arqueou quando ouviu as palavras de Noah. Tudo o que eles querem é me agradar. Eles nunca permitirão que ninguém dentro, a menos que eu diga isso. Noah não se movia. Seu olhar estava sempre na runa como ele respondeu. Então, você sabe que seus seguidores são sem sentido. Daniel riu baixinho. Meus seguidores? Talvez. Sem sentido? De modo algum. É a natureza dos humanos ficar com a pessoa mais forte
ou aquela com as melhores perspectivas futuras. Você pode não saber, mas eu sou o único cultivador do elemento de luz que foi visto em décadas. Noah encolheu os ombros novamente. É algo tão incrível. Ser de um elemento raro só diminuirá o número de técnicas disponíveis para você. Daniel continuou rindo. Se você tem dinheiro suficiente, porém, isso não é um problema. Eu posso ter o mesmo número de técnicas que outros cultivadores, mas de maior poder devido ao meu elemento. Você, com certeza, se gaba muito. Daniel foi momentaneamente silenciado pela declaração de Noah. Um silêncio estranho ocupava a sala, e apenas a cintilação da chama azul podia ser ouvida de tempos em tempos. Daniel voltou a falar. Você entende que eu vou me tornar alguém importante no futuro? Noah respondeu claramente. Há muitas pessoas importantes no mundo. Devo me importar com todas elas? Bem, sim. Se você é poderoso e tem a quantidade certa de conexões e poder pessoal, você é invencível neste mundo. A mente de Noah vacilou um pouco. Ele ainda mantinha os olhos na runa, mas poupou alguns pensamentos para as palavras de Daniel. Um grupo formado por pessoas poderosas é certamente mais forte que uma única pessoa. No entanto, e se alguém fosse tão poderoso que os números não o fizessem cambalear? Nesse ponto, estar em um grupo só vai atrasá-lo. Ouça, se você realmente quer continuar falando, é melhor tirar alguns pontos de mérito para prolongar minha permanência neste prédio. Com essas palavras, Daniel calou a boca. A hora passou lentamente. Daniel teve que sair do prédio, pois havia esgotado sua mana. Ele estava dentro do domínio do enxofre por quase 2 horas depois de tudo. Noah passou todo o seu tempo focado em ampliar a esfera mental. Quando seu tempo acabou, seu símbolo lhe enviou um aviso. Se eu optar por permanecer horas extras, meus pontos de mérito serão gastos. Há também uma característica como esta. Ele pensou, inspecionando o símbolo da academia. Bem, minha mana sólida está quase completamente esgotado, e eu não acho que um treinamento prolongado neste ambiente é, em última análise, benéfico para o meu mar de consciência. Eu simplesmente vou vir aqui novamente depois de uma semana de treinamento normal. Ele ainda tinha 80 pontos de mérito. Ele podia pagar mais 1 hora dentro da área sempre que quisesse. Noah saiu do prédio e descobriu que apenas o guarda permaneceu em frente à entrada. Todos eles foram embora. Daniel os ajudou. Lionel falou, e Noah acenou com a cabeça para ele. Ele então voltou para sua acomodação e descansou antes de acordar à noite para cultivar novamente. Ivor ficava a maior parte do tempo na sala vazia. Ele saía do chão da academia apenas para encher seu estoque de vinho. No entanto, ele respeitou a dedicação de Noah e nunca o incomodou, a menos que ele estivesse estudando as pesquisas do método de forjamento elemental. Sua atitude tornou a coabitação mais suave. Quando o sol se levantou, Noah parou sua meditação e estava prestes a descansar novamente quando ouviu alguém batendo na porta de entrada. Ele foi abri-lo e encontrou Tadeus parado em frente ao seu alojamento, com um sorriso largo no rosto. Vejo que você conseguiu uma acomodação melhor. Noah apressadamente inclinou-se e respondeu. Oh, os alunos da academia são muito legais. Um veterano realmente voluntariamente me deu depois que eu o salvei em uma de minhas missões. Tadeus acenou com a cabeça enquanto olhava para os interiores da casa. Eu acredito que ele deve ter se sentido muito grato a você. E diga-me, foi antes ou depois que você quebrou seus membros? Noah levantou a cabeça e viu que Tadeu estava olhando para ele com seu habitual sorriso astuto. Estou em apuros? Tadeus balançou a cabeça, rindo baixinho. De jeito nenhum. Na minha opinião, você fez a coisa certa. Ultimamente, os herdeiros das famílias nobres estavam crescendo como fracos. Parece que um período tão extenso de paz tem suavizado demais seu caráter. Com você aqui, eles podem se concentrar mais em suas proezas de batalha para que você tenha minha aprovação completa, no caso de você querer agir um pouco mais descontroladamente. Noah estava sem palavras. Será que ele quer que eu seja algum tipo de treinador para sua pobre proficiência de batalha? Ser o vilão para que eles valorizem mais as qualidades úteis na batalha? No entanto, ele simplesmente revirou os olhos
e falou com uma voz suave. Deveria haver uma hospedagem melhor do que esta. Tadeus riu novamente de suas palavras. O silêncio reinou após sua última troca de palavras, e Noah não podia deixar de falar novamente. Professor, você veio aqui apenas para me dizer que você estava prestando atenção ao meu comportamento? Tadeus parecia se lembrar de algo e começou a falar. Certo. Não. Eu queria fazer uma oferta. Estou reunindo uma pequena equipe de jovens estudantes para completar uma missão especial. Haverá pontos de mérito e créditos como recompensa. Eu senti que você poderia querer participar. Os olhos de Noah brilharam, mas ele primeiro perguntou sobre algumas de suas dúvidas. Por que vir aqui? Você não poderia colocar a missão no conselho? Tadeus baixou a voz antes de retomar a fala. Na verdade, é uma missão confidencial. Fui procurar estudantes com alta proficiência em batalha e com menos afiliação a famílias nobres. Você, é claro, se encaixa perfeitamente nesses critérios. Capítulo 134. Noah estava interessado e gesticulava para Tadeus entrar em sua acomodação. Ele estava precisando de créditos e ele estava bastante ansioso para dar uma pausa da monotonia da vida na academia. Tadeus sentou-se na cama quebrada e tirou um pequeno pote exalando o aroma do vinho doce. Ele derramou em 2 copos e entregou um ao Noah. Noah aceitou com prazer, mas antes que ele pudesse provar o vinho, a porta da sala vazia se abriu, mostrando Ivor, que fixamente olhou para o frasco nas mãos de Tadeus. Faz muito tempo que não vejo o vinho do rio Pitch. Os olhos de Tadeus se aguçaram ao vê-lo. Ivor, eu pensei que você tinha finalmente renunciado em passar para frente a loucura que você chama de método de inscrição. Noah suspirou e passou seu copo para Ivor. Tadeus viu esse gesto e seus olhos se abriram na compreensão. Ele é seu mestre? Ele é a razão pela qual você não escolher o meu curso? Noah queria dar uma breve explicação, mas Ivor foi mais rápido do que ele ao responder ao professor. Tadeus, nem pense em arrebatá-lo de mim. Ele é o herdeiro do nosso método, o mais talentoso e meticuloso de todos os praticantes da nossa escola. Tadeus balançou a cabeça enquanto olhava para Noah. Tente não se matar. Existem muitos outros métodos que podem lhe dar o status de um mestre de inscrição. Mesmo que você não tenha nenhum talento para o método sintonia, você não tem que forçar o seu caminho com essa prática. Olha, Ivor, eu já tenho um discípulo. Ele estava falando da Ruth. Tadeus havia se tornado seu mestre no último período. Era inútil descrever sua excitação quando isso aconteceu. Ivor bufou e respondeu depois de tomar um gole do vinho. E para que uso? Só para se tornar um mestre de inscrição de 2ª categoria? Ambos sabemos que, em uma escala de poder dos produtos, o método sintonia fica atrás apenas do forjamento elemental. Tadeus sorriu, fixando seu olhar sobre o homem de meia idade. Se considerarmos apenas o poder mantido pelas inscrições do seu método, então eu não posso argumentar. Mas você deve lembrar que a estabilidade de suas criações é baixa, enquanto a taxa de mortalidade daqueles que praticam nesse método é extremamente alta. No geral, um método estável, mesmo que perca um pouco de poder, é muito melhor do que um extremo. O seu quase desapareceu depois de tudo, enquanto o meu está florescendo em todos os lugares. Ivor bufou novamente, mas não respondeu. As palavras de Tadeus eram indiscutíveis. Elas descreveram perfeitamente a situação atual no campo das inscrições. Professor, eu ainda preciso saber o conteúdo da missão. Noah interveio, interrompendo a conversa. Ele já conhecia todas as desvantagens do método que escolheu, então não deu muita importância aos avisos de Tadeus. Qual é o ponto de usar um método mais seguro, mais inferior? Eu prefiro arriscar minha vida para obter algo mais poderoso. Tadeus retomou seu foco em Noah e começou a explicar o conteúdo da tarefa. Finalmente conseguimos rastrear o terreno da herança da família real anterior. No entanto, há alguns problemas envolvidos que nos impedem de tentar recuperá-lo. Noah ficou extremamente interessado. O terreno da herança de uma família real deve ser muitas vezes mais rentável do que o trovão excêntrico. O primeiro problema é que sua entrada é impedida para qualquer pessoa ligada à família Elbas. Nem mesmo aqueles no exército real
podem entrar devido ao juramento que eles têm conosco. O segundo problema é que ele é colocado fora das fronteiras do continente Ultra. Se agirmos de forma descuidada, os países próximos podem notar algo e tentar reivindicar a herança para si mesmos. Noah pensou por um tempo antes de responder a Tadeus. Então, você pergunta àqueles com menos afiliações com os nobres por que vamos exigir uma parcela menor da herança? Tadeus sorriu um pouco antes de responder. Essa é uma das razões. A outra é que muitas das famílias nobres de grande porte tinham uma profunda conexão com a dinastia real anterior. Temos medo de que, se eles soubessem sobre a herança, eles poderiam se juntar e começar uma revolução. Noah acenou com a cabeça no entendimento. A riqueza escondida pela família real anterior deve ser tentadora o suficiente para criar um acordo entre as famílias nobres. Afinal, a dinastia Elbas tem apenas um controle marginal sobre todos os outros nobres. Eles não têm todo o poder político necessário para parar uma revolução conjunta. Qual é a minha parte? Noah perguntou. Tadeus prontamente respondeu. Podemos lhe dar 200.000 créditos e uma posição de prestígio na cidade real. Noah balançou a cabeça. Isso é muito pouco. Estamos falando dos governantes anteriores deste país e assumo que temos que esconder nossas identidades durante a viagem. Tadeus acenou com a cabeça. Quanto? Noah olhou para o professor por um tempo antes de nomear seu preço. Quero 10% do valor total da herança e um conjunto completo de poções e pílulas úteis para a missão. Também quero a liberdade de escolher qual posição de prestígio na cidade real terei, bem como a prioridade sobre os itens dentro da herança que podem ajudar no meu crescimento. Tadeus levantou a voz. 10%? Você entende a quantidade de riqueza que uma família real acumulou durante seu domínio? Noah sorriu ligeiramente. Não, mas agora eu sei que 200.000 créditos não são claramente suficientes para os meus serviços. A expressão de Tadeus congelou e Ivor explodiu em uma risada sonora. Você está ficando velho, meu amigo. As novas gerações são mais astutas do que você pode imaginar. Demorou um pouco para eles chegarem a um acordo. No final, Noah conseguiu barganhar 3% da herança total que ele poderia adquirir na forma de créditos ou itens. A parte sobre as poções e a posição de prestígio parecia não preocupar muito Tadeus, uma vez que ele concordou quase imediatamente com essas condições. Quando Tadeus saiu da sala, eles concordaram em se encontrar uma semana depois na entrada da academia. Lá Noah receberia os itens prometidos e encontraria os outros alunos para a missão. Eu acho que você poderia ter empurrado para 5%. Por que você parou? Ivor fez essa pergunta quando eles permaneceram sozinhos. Noah sorriu friamente. Bem, pelo menos eles não vão ficar muito bravos se eu guardar alguma lembrança da viagem. Capítulo 135. A semana passou rapidamente. Noah saiu do chão da academia vestido com seu terno de ginástica preto. Ele tinha deixado 800 créditos para Ivor e usado novamente o domínio de enxofre para ter certeza de que ele tinha aumentado seu poder tanto quanto possível. Ele tinha apenas 1.600 créditos e 20 pontos de mérito sobrando. Ele estava precisando das recompensas da missão. No entanto, sua dor de cabeça tinha diminuído muito em intensidade, o que o deixou agradavelmente surpreso. Eu realmente deveria prestar mais atenção às instalações da academia. Do lado de fora da entrada, na floresta de Aroliak, Tadeus estava esperando com mais 3 alunos. Por que eu não estou surpreso que você está aqui? Uma das alunas era June, e ela falou assim que viu Noah chegando. Somos os melhores da nossa classe, assim como os mais pobres. É bastante óbvio para nós nos juntarmos a esta missão. Noah respondeu. Durante os meses anteriores, June havia mostrado claramente sua superioridade para Justin, ganhando o título indiscutível do segundo mais forte da classe Sombra Cinza. O primeiro lugar pertencia, é claro, a Noah, que permaneceu invicto. Ela é de uma família nobre de pequeno porte. Ela precisa de créditos para comprar novos métodos de treinamento. Eu troquei o feitiço do Manifestação do Rio, que foi avaliado em 50.000 créditos,
Acredito que ela ainda não atualizou todas as suas técnicas. Deixe-me apresentá-lo antes de revisar os detalhes da missão. Temos que andar um pouco, então vamos embora enquanto isso. Oh, tome estes. Tadeus falou, e 100 ou mais garrafas brilhantes apareceram no chão. As poções para a missão, dividam-nas igualmente. Os alunos recolheram as mercadorias em seus dispositivos de armazenamento e seguiram Tadeus pela montanha onde ficava a academia. Vance e June se juntaram a nós há 9 meses. Eles são os melhores na classe de batalha real, então não os trate mal simplesmente porque eles são seus calouros. Ele apontou para um jovem alto com cabelo preto de cerca de 18 anos de idade. Ele é Arrow. Ele se juntou a nós há 1 ano e 3 meses, e é ele que mais melhorou desde que entrou na academia. Ele vai se juntar ao exército real uma vez que ele atinge a idade adequada. Então ele apontou para o último aluno. Ele era um homem de cabelos castanhos curtos, de cerca de 19 anos de idade. Ele é Nigel. Ele se juntou a nós há quase 2 anos. Ele tem talento para entender inscrições e sua proeza de batalha não é baixa. Ele será o capitão desta missão e suas ideias serão úteis para superar os julgamentos do terreno da herança. Eles passaram pela pequena montanha e se aventuraram mais fundo dentro da floresta de Aroliak. A localização do terreno da herança está dentro do continente Nereri. É um deserto quase desabitado, por isso demorou tanto para minha família encontrá-lo. O problema é que faz fronteira com outros 2 países. A menos que queiramos começar uma guerra, precisamos recuperar a herança sem ser notado. Quanto aos testes, limpamos as 2 primeiras camadas, mas depois encontramos as restrições para minha família. Aparentemente, eles estavam realmente com raiva de nós para definir algo assim. Os 4 alunos reviraram os olhos. Como eles poderiam não odiar a família que os destronou? Tadeus fez uma risada estranha e continuou sua explicação. De qualquer forma, aprendemos algo nessas 2 camadas. Há uma recompensa toda vez que uma camada é limpa, e os testes dentro foram todos relacionados à batalha. A dificuldade ainda era baixa. Só encontramos algumas bestas de baixo rank 3, mas acreditamos que ela aumentará exponencialmente à medida que você explorar mais profundamente. Não se preocupe. Se você encontrar algo que supere sua habilidade, recue. Você sempre pode tentar novamente, uma vez que você se torna mais forte. Então, esta será uma missão duradoura. Faz sentido. Como poderia um grupo de cultivadores de Rank 1 recuperar algo tão valioso? Noah pensou. O número máximo de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo é 4. É por isso que só há vocês. Se você conseguir limpar mais de 2 camadas, consideraremos a missão um sucesso. Nigel falou assim que Tadeus terminou sua explicação. O número total de camadas é conhecido? Tadeus balançou a cabeça. Infelizmente, não conseguimos descobrir. E tendo experimentado apenas 2 camadas, não temos certeza de quanto a dificuldade aumentará à medida que você for mais fundo. Noah fez uma pergunta. Mais profundo? Você quer dizer que os testes serão subterrâneos? Não exatamente. Você vai entender uma vez que você vê o terreno da herança. Não havia mais perguntas ao longo do caminho. Eles viajaram por um dia inteiro antes de chegar às fronteiras da floresta. Uma carruagem estava esperando por eles com um treinador encapuzado na posição de cavaleiro. Tadeus falou. Vamos nos separar aqui. Esta carruagem vai levá-lo para o continente Nereri e através do deserto. É uma viagem de 2 semanas. Infelizmente a nave aérea é muito atraente, então não podemos usá-la. Também não podemos criar um juramento, já que isso o impedirá de entrar na herança. Chegamos a um acordo com todos vocês, então tentem não roubar nada. Daremos mais créditos se você realmente encontrar algo excepcionalmente valioso. Ele olhou para cada um dos alunos nos olhos para ter certeza de que eles entendiam suas palavras. Ele sorriu depois que terminou com os avisos. Vocês podem ir todos agora. Desejo boa sorte. Tenha cuidado. Os alunos se curvaram e entraram na carruagem. Eles tomaram um lado cada. A carruagem era grande o suficiente para caber 4 sofás pequenos dentro dele. Depois de alguns minutos, a carruagem começou a se mover. Sua missão tinha finalmente começado. Nigel falou com um sorriso amigável no rosto.
Já que temos que passar 2 semanas juntos, eu digo que nos conhecemos melhor. Eu também gostaria de saber suas especializações, já que eu tenho que preparar uma formação de batalha. Eu uso uma rapieira e eu sou do elemento água. Massa, elemento de fogo. Lança, elemento trovão. June tinha olhado para Noah desde que as apresentações começaram. Um leve sorriso estava em seu rosto. Eu uso 2 sabres. Nigel esperou que ele continuasse, mas não vieram mais palavras dele. Sinto muito, mas eu aconselho você a revelar o seu elemento. Estamos trabalhando para a família real agora. Se eu não tiver algumas informações essenciais sobre nosso poder real e falhar na missão por causa disso, todos nós seremos culpados. Noah pensou por um tempo antes de suspirar e falar com uma voz suave. Escuridão. Capítulo 136. Os olhos dos outros 3 estudantes se arregalaram. Nigel foi o primeiro a se recuperar e falou com uma voz animada. Por que você não diz a ninguém? Você é o primeiro cultivador do elemento escuridão que apareceu em décadas. Um dia sua fama pode coincidir com a de Daniel. Por que você faria essas missões em vez de encontrar um mestre que te financia? Noah balançou a cabeça e respondeu. Eu tenho minhas razões pessoais para manter essa característica em segredo. Eu prefiro que você não divulgue essa informação. Arrow e Nigel assentiu quase imediatamente em suas palavras. Não se preocupe. Vamos manter isso entre nós. Sim, nós somos uma equipe agora. Temos que respeitar os desejos um do outro. Os estudantes na carruagem eram todos de origens pobres. Quando entenderam que poderiam se tornar os primeiros seguidores do próximo Daniel, não hesitaram em tranquilizar Noah com sua cooperação. June ainda estava olhando para ele com os olhos arregalados. Ela voltou à realidade e soltou um suspiro suave. Parece que até meu elemento é inferior ao seu. Noah bufou levemente. Não é como se tivesse feito alguma diferença se eu fosse de outro elemento. A intenção de batalha de June foi acendeu novamente e ela apontou para Noah enquanto levantava a voz. Você vai ver. Depois que essa missão acabar, vou atualizar todas as minhas técnicas e te ensinar quem é o mais forte. Noah não respondeu e tirou a runa Kessier de Rank 2. Ele não queria passar as 2 semanas de viagem socializando. June viu seu comportamento e fez o mesmo enquanto Arrow e Nigel se olhavam em confusão. Noah se acostumou com o personagem de June. Ele começou a se soltar um pouco quando falou com ela, mesmo que suas interações consistissem principalmente em ele provocando-a por causa de suas vitórias. A viagem continuou em silêncio. Os 4 alunos cultivariam principalmente dentro da carruagem e fariam pequenas pausas apenas para se aliviarem. Nigel reivindicaria sua atenção de tempos em tempos para explicar algumas formações de batalha simples que eles tinham que configurar em situações específicas. Com o passar do dia, o ambiente mudou drasticamente. Das planícies verdes e das montanhas cheias de bosques, o cenário se transformou numa desolação e morte. Quando a última árvore desapareceu de sua vista e apenas a areia amarela ocupou seu campo de visão, eles entenderam que tinham entrado no continente Nereri. Havia areia em todas as direções e nenhum traço de vida. A temperatura era bastante alta durante o dia, mas não extremamente assim. Não parece que a desertificação seja causada pelo calor, talvez esta seja outra área peculiar como a floresta de Aroliak. Noah notou em sua mente como a paisagem se movia. No final, as 2 semanas se passaram e chegaram ao seu destino. A carruagem parou e o treinador fez um gesto para os alunos pularem no chão. Eu não posso continuar daqui em diante. Apenas suba aquela duna e você será recebido pelos soldados da dinastia real. Eles tinham parado no meio do deserto, em frente a uma grande duna feita de areia. Os alunos acenaram com a cabeça e se moveram na direção apontada pelo homem encapuzado. Tudo parecia normal, mas então eles começaram a notar a presença de inscrições no solo arenoso. Seus números aumentaram até que a forma de uma formação se desdobrou na frente de seus olhos. Ao cruzarem suas fronteiras, sentiram que tinham invadido algum tipo de barreira invisível, e o cenário mudou imediatamente.
Dezenas de tendas foram colocadas no terreno, criando um acampamento ordenado. Soldados em armaduras douradas corriam em todas as direções, fazendo diferentes recados. E um enorme poço estava presente no chão à distância. Um soldado notou a presença dos 4 estudantes e se aproximou deles com uma expressão amigável. Vocês devem ser os alunos da academia. Por favor, sigam-me até a tenda do capitão. Vamos informá-lo de todos os detalhes que descobrimos na exploração da herança. Não foi preciso muito para o grupo chegar à tenda maior no acampamento. Quando entraram, o guarda os anunciou em voz alta para um homem de meia-idade sentado atrás de uma grande mesa. Capitão, os estudantes enviados por Sua Majestade Tadeus chegaram. O homem acenou com a cabeça e gesticulava para os soldados sair da tenda enquanto ele se levantava para inspecioná-los. O capitão tinha uma estatura média e um corpo aparentemente forte. Sua pele era escura, mas seu cabelo era completamente branco e comprido, dando à sua aparência uma aura exótica. Ele acenou com a cabeça depois de ter olhado para os 4 por um tempo. Eu sou Preston Bowen. Eu sou o capitão da tropa estacionada aqui. Estamos investigando o terreno da herança há mais de 6 meses, então acredito que você gostaria de saber o que descobrimos até agora. Venha comigo. Será mais fácil explicar se você vê-lo. Preston saiu da tenda com os alunos atrás dele e se moveu em direção ao grande poço. À medida que se aproximavam, a forma de uma torre começou a aparecer no meio do cenário arenoso. Quando chegaram às bordas do poço, os olhos dos alunos estavam abertos devido ao espanto que sentiam. Quanto eles investiram para construir algo assim? Esse foi o primeiro pensamento de Noah quando viu a estrutura. O buraco tinha 40 metros de tamanho e uma grande torre estava plantada dentro. Era uma torre circular com cada andar separado por grandes e inscritos tijolos de mármore, mas o número de histórias que a estrutura tinha era incerto, pois era impossível saber quanto de seu corpo ainda estava dentro do solo. Havia soldados escavando cuidadosamente dentro do buraco, tentando descobrir mais da torre. Preston falou com uma voz calma. Sabemos com certeza que a torre foi construída diretamente no subsolo, mas conseguimos expor apenas 5 andares. Como há mais do prédio no subsolo, temos certeza de que há pelo menos 6 camadas na herança. Nós já limpamos os 2 primeiros, então você vai começar com o terceiro. Você pode querer saber que cada andar contém uma dimensão separada diferente para que o ambiente mude cada vez mais. Capítulo 137. Nigel fez uma pergunta ao capitão. Capitão, o que você quer dizer com isso? Preston tirou um pouco de cabelo da testa antes de responder. Na primeira camada, a dimensão era um campo gelado povoado por ursos de neve do rank 3. No segundo, estávamos em uma área subterrânea contra centopeias metálicas. A partir disso, podemos imaginar que todas as outras camadas conterão um ambiente diferente. Uma coisa que você pode querer saber é que eles são animais mágicos reais, e não algumas criações do terreno da herança. Eles realmente criaram ambientes reais e os encheram com as bestas mágicas correspondentes a cada local. Eu nem quero pensar na quantidade de preparação necessária para configurar algo assim. Noah pensou, maravilhado com a herança real. Nigel falou de novo. Então só precisamos limpar o teste para passá-lo? Preston acenou com a cabeça. Esse é o método que usamos, e funcionou muito bem. Número de espécimes? 100 na primeira camada e 200 na segunda. No entanto, sua classificação era quase a mesma. Temos um limite de tempo para cada andar. Preston apontou para os tijolos inscritos. Deciframos essas inscrições. O prazo era de 1 semana no primeiro andar e 2 no segundo. Serão 3 semanas no terceiro, e assim por diante. Pelo menos para os andares que podemos ver. Nigel virou-se para Preston. Qualquer outra coisa que valha a pena mencionar? Preston pensou um pouco antes de acenar. Sim, a passagem para a próxima camada só aparecerá depois que você limpar a dimensão, enquanto a do piso anterior estará sempre aberta. Você não terá que se preocupar em não ter a chance de se retirar. Eu acredito que isso é tudo o que sabemos sobre o terreno da herança. Diga-me se você precisa de alguma coisa. Nigel falou quase imediatamente.
Precisamos de 4 tendas separadas para descansar durante a noite, provisões para a missão e dispositivos de armazenamento vazios para as recompensas. Alguma chance de emprestar algumas das armaduras dos soldados? Preston balançou a cabeça. Eles estão inscritos por ordem da dinastia Elbas. O terreno da herança iria diretamente recusá-los. Nigel acenou com a cabeça. Então será isso. Se você conseguir fazer tudo hoje, entraremos diretamente amanhã de manhã. Preston ligou para um dos soldados e ordenou que reunisse os itens solicitados. 4 tendas foram preparadas e os alunos descansaram pacificamente dentro delas. Noah fez seu treinamento habitual, mas com menos intensidade, ele não podia se dar ao luxo de estar cansado quando entrou na torre. O dia passou sem intercorrências e os 4 estudantes se reuniram em frente ao poço ao amanhecer. Um soldado tinha dado a cada um deles provisão suficiente para uma viagem de 1 ano e um anel espacial negro. Noah ficou surpreso quando inspecionou a largura do anel. Há mais de 100 metros cúbicos de espaço, e eles nos deram 4. Eu calculei mal sua riqueza. Talvez eu deveria ter realmente negociado por uma parte maior da herança. Todo mundo pronto? Preston chegou atrás deles. Sim, você pode liderar o caminho, capitão. Nigel respondeu, e Preston fez um gesto para os soldados no poço. Eles colocaram uma escada feita de madeira nas paredes arenosas e o grupo de 4 jovens desceu no local da escavação. Um soldado os levou para uma área em frente à torre, onde mais escadas ficavam nas laterais do prédio, e ele apontava para eles. Você precisa subir no topo da torre, onde 4 runas estão inscritas no chão. Basta ficar em um cada e você vai entrar na primeira camada. Eles subiram apressadamente até chegarem ao topo da estrutura, onde viram as runas projetadas. Nigel levantou a mão para reivindicar sua atenção. À medida que entramos, vamos correr direto para a passagem que leva à camada inferior. Vamos parar assim que chegarmos à passagem para o terceiro, para se reorganizar. Todos acenaram com a cabeça e pisaram em uma das runas. A pressão do teletransporte pressionou seu mar de consciência, e quando reabriram seus olhos, estavam em um campo coberto de neve. De acordo com as informações dadas por Preston, eles correram em direção a uma certa área. Isso não é tão grande quanto o solo de herança do trovão excêntrico, mas com certeza é mais realista. Noah anotou em sua mente. A outra dimensão separada que ele via era estéril e era bem diferente do mundo exterior. No entanto, a herança real parecia simplesmente fazer parte do mundo. Não havia influência de inscrições ou runas no ambiente. Não me diga que eles realmente moveram uma parte do mundo exterior nesta dimensão. Bem, eu realmente não sei qual processo é mais difícil. O céu estava claro, mas, à distância, ele podia, sem dúvida, ver as fronteiras da paisagem. Havia uma parede circular fraca em torno de uma área de 5 km², delimitando o campo gelado. Essa deve ser a parede da torre vista de dentro. Os alunos correram por cerca de 1 hora para o campo desolado, até chegarem a uma escadaria brilhante que levava ao subsolo. Eles desceram às pressas e, em 10 minutos, chegaram em uma área completamente diferente. Era claramente subterrâneo e escuro. Mas o que mais atordoou os alunos foi que eles tinham descido as escadas apenas para sair do terreno da nova área. Incrível! Eu nem senti quando havia a variação de descer para escalar. Eles ficaram parados apenas por um momento antes de retomar sua marcha. A segunda camada parecia mais vasta do que a anterior, mas como estavam no subsolo, não podiam ver onde ficava a parede da torre. Em cerca de 2 horas, eles chegaram à passagem para a terceira camada. Naquela época, era uma grande porta azul inscrita, que tinha novamente as 4 runas que eles viram no topo da torre em sua superfície. Nigel falou voltando-se para seus 3 companheiros. Vamos descansar um pouco antes de entrarmos no próximo andar. Podemos encontrar alguns problemas assim que cruzarmos a porta. Todos concordaram e meditaram para voltar em condições máximas. 10 minutos depois, estavam todos na frente das runas. Pronto? Nigel olhou para os outros. Vá! Todos os 4 tocaram as runas ao mesmo tempo.
Não houve problema com o teletransporte. O terreno da herança não os ligava à família Elbas. Quando abriram os olhos, estavam em uma planície verde cheia de rios e mais de 300 pares de olhos com pupilas verticais foram fixados em sua direção. Capítulo 138. Noah imediatamente reconheceu os donos desses olhos. Crocodilos do rio, ele gritou, revendo suas características em sua cabeça. Eles têm uma mordida forte e um corpo cheio de escamas que oferece uma boa defesa. Eles podem usar água doce para curar seus ferimentos. Neste ambiente e com seu número, estamos em total desvantagem. Havia mais de 300 animais na frente deles, todos no rank 3. Eles tinham um corpo de 4 metros de comprimento e 1,5 de altura. Os crocodilos não hesitaram em atacá-los. Eles nadaram nos rios em direção à sua posição. Nigel não foi lento em sua reação e começou a gritar ordens. Vamos entrar em formação. Mantemos a primeira onda juntos e depois alternamos entre 2 grupos. Vance June primeiro e depois eu e Arrow. Tente terminá-los em um golpe. Os 4 estudantes alinhados empunhando suas armas. Noah não hesitou em descobrir sua parte superior do corpo e libertar Echo. Eram apenas bestas mágicas do 3º rank, mas seu número era muito alto para subestimá-los. A primeira onda de bestas chegou. Os crocodilos saltaram dos rios e agrediram os estudantes com suas bocas abertas. Noah lançou uma série de cortes de vento que se multiplicaram no ar e caíram no meio da boca das criaturas, quase cortando-as ao meio. June empurrou com sua lança que enviou golpes perfurantes de sua ponta, gravando buracos sangrentos para qualquer besta na área de 10 metros à sua frente. Arrow balançou uma enorme massa preta, enviando ondas de choque na frente dele que fizeram os crocodilos sangrarem de todos os orifícios devido ao poder das vibrações geradas a partir de sua arma. Nigel perfurou com sua rapieira, com o braço esquerdo atrás das costas. Sua arma criou linhas agudas afiadas no ar que cortavam tudo o que passava por eles. O poder de 4 estudantes da academia, usando sua arte marcial Rank 4, foi mostrado em sua plenitude nessa situação. Dezenas de crocodilos morreram assim que entraram no alcance dos ataques dos jovens. Escamas, sangue e corpos sem vida caíram continuamente no chão, contaminando a planície e a água dos rios. No entanto, o ataque das bestas mágicas parecia interminável. Mais e mais bestas saltaram dos rios para bater no grupo de 4. Noah controlou Echo para bloquear os ataques que estavam prestes a pousar nos pontos indefesos de sua formação, bem como terminar as bestas que sobreviveram ao confronto, e queria chegar ao rio para se recuperar. Minutos se passaram, e Noah e seu grupo foram lentamente perdendo terreno. Em algum momento, Nigel deu outra ordem. Feitiços! Noah e June pularam na vanguarda. A lança de June lançou faíscas fracas, que aumentaram o alcance de seus ataques, enquanto Noah ativava a primeira forma de sua arte marcial. A horda de crocodilos foi momentaneamente empurrada para trás, dando tempo a Arrow e Nigel para recuar de alguns passos e concentrar-se em seus feitiços. A ponta da rapieira de Nigel brilhou com uma luz azul e ele empurrou-a repetidamente, aparentemente no ar vazio. No entanto, do topo de sua arma, dezenas de balas de água dispararam e perfuraram os crocodilos bem no meio de seus crânios. Arrow acenou com sua massa que acendeu e lançou uma fênix flamejante que lançou bolas de fogo maciças nas áreas mais lotadas do bando de bestas. O ataque das bestas estava finalmente diminuindo. Mude! Nigel gritou novamente, e June e Noah interromperam suas técnicas e se mudaram para a posição de trás, deixando Arrow e Nigel para enfrentar fisicamente a carga das bestas. June fechou os olhos e sua lança começou a reunir faíscas laranjas por todo o seu corpo. Ela então reabriu-os e fortemente pulou em direção a uma área lotada. Um raio disparado de sua lança que reduziu a cinzas qualquer coisa que passasse. Noah limitou-se a entregar golpes que se multiplicavam no ar devido às características de sua arte marcial. 6 cortes de vento disparados de sua figura, cada vez que ele se movia, havia a imagem fraca de 4 braços adicionais em seu torso. Echo, entretanto,
Continuou sua caça da presa ferida ou ajudou os estudantes na vanguarda. Às vezes, um fio de fumaça preto ligava seu corpo ao de Noah. Mude! Nigel gritou de novo e eles trocaram seus papéis. June e Noah voltaram na posição de vanguarda. Essa foi uma simples formação de batalha que Nigel pensou depois que ele tinha aprendido sobre as habilidades dos alunos no grupo. Desde o momento em que um cultivador lança um feitiço poderoso, era geralmente o mais exposto. Ele decidiu que eles teriam que alternar entre a posição dianteira e traseira. Nem preciso dizer que o efeito da tática deixou até Noah surpreso. Bem, só isso pode funcionar. Já que todos nós temos uma alta proficiência em combate próximo, e Echo está cobrindo qualquer ponto fraco que apareça, Noah pensou. As bestas tinham diminuído tanto que ele teve tempo para analisar a batalha. Avance! Uma vez que os crocodilos restantes eram menos de 50, Nigel deu a ordem para terminá-los. Em menos de 15 minutos, a terceira camada da herança real foi esvaziada de qualquer traço de vida, com exceção do grupo da academia. Todos os 4 jovens sentaram-se no chão, assim que a batalha acabou. Eles precisavam se recuperar da luta. Mesmo que a batalha durasse menos de 1 hora, eles tinham que usar constantemente sua arte marcial, Rank 4, para repelir a horda de bestas mágicas, e eles até usaram alguns de seus feitiços mais poderosos em certos intervalos. Vance, o que é esse fantoche? É extremamente útil e seu gasto de energia mental não parece alto. Terrell apontou para Echo que estava calmamente protegendo Noah enquanto ele meditava. É um feitiço, Noah respondeu calmamente. Nesse ponto, algumas inscrições acenderam na parede circular à distância. Sua luz se reuniu no meio da planície verde e brilhou por alguns minutos antes de desaparecer. Naquele local apareceu uma montanha feita de créditos obsidiana e itens inscritos. Nigel sorriu e virou-se para os outros alunos. Quem quer inspecionar as recompensas? Capítulo 139. Os 4 estudantes se aproximaram da montanha de mercadorias. Todos eles tinham uma expressão espantada quando olharam para a quantidade de riqueza empilhada no chão. Arrow foi o primeiro a falar. Só o valor desses créditos obsidiana é de mais de 1 milhão, e há mais de 1000 itens inscritos. Havia alguma ganância em seus olhos enquanto ele ficava olhando para as recompensas. Esta é apenas a recompensa por uma camada e vale uma quantia ridícula de dinheiro. Não é demais para apenas 300 bestas mágicas Rank 3, Noah pensou, enquanto mantinha os olhos fixos nos itens. Com exceção de seu valor em créditos, não havia nada que realmente o interessasse. Arrow, por outro lado, se aproximou de uma grande massa de metal, com muitas runas em seu corpo. Ele balançou-o algumas vezes e, em seguida, inspecionou-o cuidadosamente. Depois de alguns minutos, ele acenou com a cabeça feliz e levantou a cabeça para olhar para os outros em seu grupo. Ninguém se importa se eu levar isso? Todos os 3 encolheram os ombros. A família real não se importaria se um desses 2 itens desaparecesse. Além disso, todos eles eram de ambientes pobres para que pudessem entender a necessidade de melhores equipamentos. Arrow felizmente guardou sua nova arma e fez uma pergunta olhando para Nigel. Então, como devemos dividir tudo? Nigel respondeu com uma voz calma. Vamos dividi-lo em 4 pilhas de dimensão igual. Assim, o espaço restante nos anéis espaciais será o mesmo para todos nós. Vamos ver se precisamos mudar essa disposição nas próximas camadas. Ele tinha certeza de que eles poderiam limpar mais andares. Afinal, a batalha tinha sido dura, mas não extremamente. Eles estavam todos ilesos. Os jovens dividiram os bens igualmente e colocaram tudo em seus anéis espaciais pretos. June, Nigel e Noah tinham apreendido despreocupado alguns milhares de créditos para si mesmos no processo. Quando a pilha de recompensas foi afastada, eles notaram que uma escada havia aparecido no terreno abaixo dela. Todos nós devemos descansar até voltarmos à nossa forma máxima. Quando todos estão prontos, vamos para a 4ª camada. Os outros 3 concordaram com o plano do Nigel e descansaram livremente na planície.
12 horas se passaram antes de todos eles entrarem na escada para o próximo andar. Eles já estavam empunhando suas armas com Noah sem camisa, e eles lentamente se moveram sobre os degraus das escadas. Aconteceu a mesma sensação de mudança de direção, e eles saíram do terreno da quarta camada. O ambiente estava coberto de névoa branca, com tons roxos fracos, que limitavam o campo de visão dos alunos a menos de 10 metros em cada direção. Eles olharam um para o outro e balançaram a cabeça silenciosamente. Nigel apontou para uma direção e os outros seguiram. Sinto que algo está olhando para minha esfera mental. A sensação se assemelha à que senti durante o teste da minha natureza. Noah pensou. Ele sentiu que seu mar de consciência estava sendo observado desde que chegaram ao chão. No entanto, como ele pensou nisso, ele notou que a neblina tinha se tornado mais densa ao seu redor e que ele tinha perdido de vista seus companheiros. Isso é uma ilusão? É impossível que eu realmente me separei deles, certo? Noah. Uma voz feminina soou da neblina e os olhos de Noah ampliaram ouvindo-a. Uma figura se moveu através da neblina em direção à sua posição. Pouco a pouco, suas características ficaram claras. Grandes olhos azuis gelados, sobrancelhas finas, cabelos longos e pretos. Era um rosto que ele se lembrava perfeitamente. Noah. Você se tornou forte, meu filho. Lily apareceu na frente dele. Sua expressão era de dor e lágrimas sangrentas caíram de seus olhos. Mãe. Como suas emoções foram agitadas, sua mente ficou nebulosa, e ele inconscientemente respondeu-lhe. Ela se aproximou dele e continuou a falar. Você pode me salvar agora? Você se tornou forte o suficiente para me levar embora? Um pouco de culpa o agrediu. Ele não podia controlar suas emoções como ele normalmente fazia, e eles começaram a atacar sua mente. Não. Ele respondeu honestamente, mesmo que quase 3 anos se passaram de sua morte. Ele ainda estava muito longe do poder que ele precisava para vingá-la. Sua expressão tornou-se mais feio, e mais lágrimas sangrentas saiu de seu rosto. Quando será suficiente? Você teve muitas chances de me levar embora se tivesse escolhido desistir do cultivo. Poderíamos ter vivido uma vida simples, longe de todas essas lutas por mais poder, mas você escolheu me deixar na mansão. Sabe quantos abusos tive que sofrer? Sabe o que seu pai me fazia todos os dias? Você poderia ter parado tudo isso. Noah baixou a cabeça. A culpa tornou-se incontrolável em sua mente. Ele sempre soube que se ele tivesse colocado sua mente nisso, ele tinha a chance de levar Lily embora antes de ela morrer. Um favor de William e uma vida como fugitivos teria feito o truque. Mas isso implicava que ele tinha que desistir de qualquer ambição em relação ao mundo do cultivo. Ela não era a mãe verdadeira dele, não na mente dele, pelo menos, mas ela não lhe deu nada além de amor. Sem dúvida, ela conseguiu deixar uma marca profunda em sua segunda vida. Se você soubesse, você teria desistido de tudo por mim? Ela falou novamente e a expressão de Noah tornou-se complexa. Ele respondeu honestamente. Eu não sei. Ele suprimiu principalmente esses pensamentos com seu treinamento constante, mas, como a pergunta foi feita, ele teve que admitir que ele realmente estava em conflito sobre a situação. Por um lado, havia a busca pelo poder que ele desejava. Por outro lado, a mulher que desistiu de tudo por ele. Lily tocou o rosto de Noah e levantou seu rosto para que ele pudesse olhar para ela. Noah viu como sua beleza não estava coberta mesmo com todo o sangue que saiu de seus olhos. Não se preocupe, eu te perdoo. Sim, se escreve assim mesmo. Agora, fique quieto. Sua mão cintilou e, em seguida, reapareceu na garganta de Noah. Antes que pudesse atingi-lo, porém, Noah agarrou seu braço e apertou-o com raiva. Capítulo 140. Os olhos de Noah ficaram frios quando ele recuperou o controle de suas faculdades mentais. Você sabe quais foram suas últimas palavras para mim? A expressão de Lily ficou confusa e ela tentou recuar. Mas o aperto de Noah em seu braço era firme e imóvel. Ela disse, não se importa comigo. Aquela mulher conseguiu suportar qualquer tipo de dor, a fim de me dar tempo suficiente para se desenvolver. Um sorriso quente apareceu em seu rosto, como ele pensou sobre ela.
Lily entrou em pânico e falou: "Como você conseguiu se libertar da ilusão? Sua mente estava perdida na culpa." Noah balançou a cabeça. "Eu não. É só que ela sempre sorria toda vez que olhava para mim." Ela respondeu com uma voz confusa: "Então, como você recuperou o controle de si mesmo?" "Porque você tentou arruinar minha imagem dela, e isso me deixou com raiva." Fumaça preta saiu da mão segurando seu braço. Tão irritado que toda a culpa desapareceu, e eu pude pensar claramente novamente. A fumaça envolveu o braço, e a cena quebrou, revelando um membro verde magro que segurava uma faca feita de ossos. "Você sabe, eu poderia ser um psicopata incapaz de escolher entre a vida da minha mãe e o cultivo. Me chame de demônio ou o que seja, eu não me importo." A fumaça consumiu o membro quase instantaneamente, e Lily escapou do aperto de Noah. "Mas se você pensou que usar minhas memórias dela era uma tática inteligente, então você realmente não entendeu nada dela. Ela se matou para proteger Noah, para evitar que a família Balvan a usasse para machucá-lo. Noah não podia deixar uma ilusão fazer a mesma coisa que ela tentou tanto evitar. Fumaça negra saiu de todas as partes de seu corpo, transformando-se em uma armadura protetora e cobrindo-o completamente. A ilusão se despedaçou em muitas partes, incapaz de suportar o poder do feitiço de Noah. A figura de Lily se transformou em uma besta verde humanoide com orelhas pontudas e um nariz grande. Ele falou enquanto recuava: "Espere, os humanos que você veio com estão perto de você. Você pode machucá-los se você continuar." Noah gritou com uma voz áspera para responder: "Eu não me importo, forma demoníaca." O feitiço foi completamente ativado, e ele se transformou na figura diabólica que constantemente liberava fumaça tóxica negra. A besta tentou correr, mas Noah chegou na frente dele em um instante. Ele agarrou sua garganta e lentamente viu seu corpo sendo devorado por seu feitiço. Quando não sobrou nada da besta, ele olhou ao seu redor para inspecionar a situação. Isso foi perto. Se Echo e Amana no meu mar de consciência não se opunham à ilusão, eu poderia ter morrido. Ele mentiu para a besta para confundi-la. Era verdade que ele estava incrivelmente zangado, mas foi graças à pressão interna em sua esfera mental que ele conseguiu recuperar a clareza. Agora, eu deveria primeiro me livrar desta neblina. Ele se concentrou e sua energia mental se esgotou em alta velocidade. Mais fumaça foi produzida e devorou a neblina ao seu redor. À medida que a neblina desapareceu, o ambiente se despedaçou, revelando a verdadeira forma da quarta camada. Era um local rochoso, com cristais roxos pouco incorporados no terreno. Eles devem ser duendes de neblina, e esses cristais aumentam sua capacidade inata de criar ilusões. Caso contrário, teria sido impossível para mim ser afetado por simples bestas mágicas de rank 3. Depois de ver seu aspecto e o ambiente em que estavam, Noah adivinhou que tipo de bestas mágicas estavam enfrentando. Os duendes de neblina eram bestas mágicas humanoides. Sua inteligência era alta, quase igual à do humano, e eles tinham como alvo seres inteligentes como sua presa. Eles cobriram um ambiente com neblina, que eles naturalmente secretaram que foi usado para confundir suas vítimas. No entanto, sua proeza de batalha real era baixa, uma vez que sua ilusão foi quebrada. Eles eram ainda mais fracos do que as bestas do rank 2. Eu deveria primeiro encontrar os outros e depois enlouquecer. Ele soltou ainda mais fumaça preta e viu cuidadosamente a cena se transformar. O primeiro a aparecer foi Nigel. Ele estava em um estado confuso, e um duende estava abraçando-o enquanto chorava. Noah enviou Echo para matar a besta e apressadamente fez recuar para evitar dispersar mais fumaça em sua posição. Ele estava tentando salvá-los depois de tudo. Se ele fosse descuidado, ele poderia matá-los com seu feitiço. Ele então encontrou June, que estava sentada de joelhos com o rosto abaixado. Ela estava mordendo o lábio inferior com tanta força que o sangue fluía no chão. Um duende estava na frente dela, segurando uma faca. Echo chegou em sua posição em um instante, matou o duende e voltou para Noah. Ele finalmente encontrou Arrow. Ele tinha alguns cortes no corpo e estava em pânico.
Noah derrotou o duende e parou seu feitiço. Eco retornou em seu corpo e ele carregou cada um deles no local onde a passagem para a terceira camada estava. Não havia neblina nessa posição depois que Noah laçou sua forma demoníaca. Então eles lentamente recuperaram a clareza da mente. Vance, o que aconteceu? June perguntou assim que seus olhos se concentraram. Duendes da neblina com suas habilidades reforçadas por esses cristais roxos. Fique aqui, eu vou alegremente limpar esta camada sozinho. Ele se virou antes que ela pudesse responder a ele e desapareceu na neblina. Noah, meu filho. Noah, eu sou sua mãe. Não se preocupe, meu filho, eu posso suportar um pouco mais. Muitas figuras de Lily apareceu ao seu redor quando ele se moveu. No entanto, a única reação que eles causaram foi um aumento na frieza de sua aura. Ele lançou livremente cortes de vento fumegantes em todas as direções, quebrando a ilusão enquanto a forma demoníaca parcial devorou a neblina. As inúmeras ilusões de Lily quebraram muitas vezes, aumentando a necessidade de Noah desabafar. Minha mãe pode estar morta, mas você está vivo o suficiente para suportar a minha raiva. Noah levou um dia inteiro para matar todas as bestas mágicas no chão. Os duendes da neblina, quando viram que Noah não foi afetado por sua habilidade inata, começaram a se esconder. Uma vez que seu campo de visão foi dificultado, ele decidiu derrotar completamente a neblina em si com seu feitiço. Ele teve que beber muitas poções para acompanhar o consumo de energia mental. No entanto, o teste foi concluído e ele se juntou ao seu grupo para esperar pelas recompensas.